Muito bem, abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 9. Nós vamos continuar falando nesta manhã sobre fazendo a diferença. No domingo passado eu já fiz uma parte introdutória desta palavra e nesta manhã nós vamos continuar falando a respeito de fazendo a diferença. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 9. A minha versão é NVI, talvez a sua esteja um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Como eu disse no domingo passado, só recapitulando, estas foram as palavras de um grupo de 4 homens. 4 homens leprosos que, por conta de uma situação problemática, uma situação de cerco do inimigo sobre a cidade de Samaria, eles saíram dos portões da cidade e foram até o acampamento do inimigo e presenciaram ali que o inimigo já não estava mais presente naquele acampamento. Todos os planos que o inimigo tinha de cercar e dominar Samaria tinham ido por água abaixo, porque o Senhor tinha providenciado o livramento para aquela cidade. E aí então aqueles homens, diante de todos os fatos que estavam acontecendo, compreenderam que eles estavam agindo errado. Como? Porque eles foram ao acampamento, o povo em Samaria estava passando fome, necessidades, e eles foram ao acampamento inimigo e viram ali muitas coisas, e eles começaram a aproveitar daquilo, mas eles entenderam que não estavam agindo certo. E eu disse no domingo passado que para nós, como igreja, como crentes no Senhor Jesus, como cristãos, para nós podermos fazer a diferença, nós precisamos desenvolver uma consciência moral baseada nos princípios da palavra de Deus. Foi a primeira abordagem que fiz na semana passada, trabalhando a ideia de que essa consciência moral, ela é forjada a partir do momento que nós passamos a ter mais intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus, quando nós passamos a conhecer pela palavra de Deus o que é certo e o que é errado, e nós vamos evitar o caminho do mal e buscar o caminho do bem, que é o próprio Jesus Cristo. Ter uma consciência baseada, fundamentada nos princípios divinos ou da palavra de Deus. A segunda característica que nós precisamos desenvolver para nós sermos e para fazermos a diferença é que nós temos que entender que nós somos portadores de boas novas. Aqueles homens eram portadores de boas novas, de boas notícias. O texto, segunda parte no versículo 9, nos diz assim: este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Meus queridos, eu entendo que quando nós somos alcançados, quando nós somos abraçados pela escandalosa graça de Deus, nós nos tornamos comunicadores em potencial das boas novas. Em outras palavras, quando você conhece Jesus, quando você experimenta Jesus, você se torna o megafone de Deus para proclamar boas novas. Pensem comigo, meus queridos, se você fosse um cientista na área de ciências biológicas e descobrisse a cura para uma doença que está matando milhões e milhões de pessoas, e você percebesse que aquela cura salvaria muitas pessoas, muitas vidas, talvez inclusive seus próprios familiares, você ia ficar calado? Você ia guardar aquele segredo só para você? Você ia patentear aquilo só para ganhar dinheiro, mas não ia espalhar para ninguém?
Eu entendo e eu acredito que não. Quando nós somos pessoas comprometidas com o outro, porque a palavra de Deus nos ensina assim, nós queremos buscar o melhor para o outro. Então, se eu descobrisse a cura de uma doença, eu imediatamente proclamaria aos 4 cantos da terra a cura para aquela doença. Por isso, meus queridos, eu digo que nós somos comunicadores em potencial, porque nós possuímos uma mensagem que cura, que restaura, que transforma e que salva. E nós chamamos isso de evangelho. Evangelho é a palavra que vem do grego, cuja sua tradução significa boas novas, boas notícias. Os personagens da nossa história, do capítulo 7, do 2º livro dos Reis, 4 homens que, percebendo que eles estavam ali com uma notícia que salvaria uma cidade inteira, eles disseram: nós precisamos falar, nós não podemos ficar calados. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, nós encontramos o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. O profeta Isaías falando e olhando, podemos dizer assim, para um futuro, indicando a respeito do ministério de Jesus, mas também fala para cada um de nós, para a nossa realidade, indicando que nós somos portadores de boas notícias, portadores deste evangelho. Agora, meus queridos irmãos, diante de tudo que está acontecendo nos nossos dias, daquilo que nós temos percebido que está acontecendo na nossa sociedade, no contexto social, que tipo de evangelho nós estamos pregando ou estamos vivendo? Que tipo de evangelho ou que tipo de boas novas, boas notícias você está pregando ou você está vivendo? É uma pergunta muito séria, para uma reflexão séria daqueles que são servos do Senhor Jesus. Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão, foi preso e torturado e depois foi enforcado pelos nazistas com 39 anos de idade. Ele, nos seus escritos, ele disse o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de uma graça barata, ou de um evangelho barato, porque é um evangelho que não discipula, é um evangelho sem a visão da cruz de Cristo, é um evangelho sem o próprio Cristo vivo, é um evangelho de bem-estar. Ele estava falando naquela época, naquele período da Segunda Guerra Mundial ainda, ele falou dessa graça, desse evangelho barato que estava sendo vivido por muitos cristãos, especialmente na Europa. Nós estamos vivendo num tempo de uma geração em que o evangelho, as boas novas, como eu disse, de salvação, de libertação, de transformação, ele está se tornando um evangelho utilitarista, um evangelho humanista, porque coloca o homem no centro, mas não está colocando Deus no centro de todas as coisas. Olha algumas características deste evangelho humanista e utilitarista. O evangelho humanista não ataca e não resolve o problema principal da humanidade. Qual é o problema principal da humanidade? Pecado. Este evangelho, posso dizer, infelizmente, que está sendo pregado em muitos lugares por aí, fora do contexto do que realmente a palavra de Deus nos ensina, tem sido um evangelho que fica prometendo felicidade, prosperidade, alegria, harmonia interior,
fala-se muito pouco em arrependimento, em regeneração, em novo nascimento, em submissão total a Cristo. Fala apenas do bem-estar do homem. Vindo agora de manhã para a igreja, passei na frente de uma dessas igrejas neopentecostais, lá no centro de Vitória, e tinha uma placa enorme lá dizendo o seguinte: você está infeliz? Você está desesperado? Você está desempregado? Você está com dívidas? A sua empresa está na falência? Você está nisso? Venha para cá, porque nós temos a resposta para você. É este tipo de evangelho que nós temos visto sendo propagado, pregado. Um evangelho que não está tratando com o devido cuidado e com a autoridade que nós temos pela palavra de Deus sobre a questão do problema maior da humanidade, que é o pecado. Porque tudo que nós estamos experimentando hoje na nossa realidade, no dia a dia, tem a ver com o pecado. A nossa sociedade está degenerada por causa do pecado. A juventude muitas vezes está desgarrada por causa do pecado. As famílias estão se desfazendo, se desestruturando por causa do pecado. E aí tentamos encobrir esta visão do pecado e tentamos tratar de outros problemas. Gosto muito da psicologia, gostaria muito de poder estudar e fazer psicologia, mas eu entendo que em determinados momentos a psicologia, ela está camuflando, ela está tirando o direito de Deus legislar, principalmente sobre a questão do pecado, porque ela está dizendo que aquilo não é pecado, é apenas uma questão de um efeito comportamental. Mas a palavra de Deus nos diz que é pecado. E o pecado afasta o homem de Deus, afasta o homem do seu Criador, que procura a cada dia, a cada momento, transformar as nossas vidas. Mas se nós estamos vivendo em pecado, Deus não tem acesso. Este é o evangelho que nós estamos vendo, que não trata sobre a questão do pecado. É um evangelho que se concentra apenas nas necessidades dos homens e não na vontade de Deus. O evangelho do século 21, na maioria das vezes, em muitas igrejas, ou que se dizem igrejas, ele se concentra nas necessidades do homem. Quer ver exemplo? A ideia do culto. Muitas igrejas hoje têm aquele culto rápido, bem light, não podemos cansar. Muitas vezes, as orações que são feitas nesse culto, são orações de me dê, me ajude, abençoa minha família, meu, minha, sempre possessivo. Músicas, precisamos ter músicas bem animadas, com expressões favoritas, né? Principalmente aquelas músicas que diz, dá-me, ajuda-me, abençoa-me. Irmãos, não é uma questão de gramática. Não estou dizendo aqui que nós não podemos cantar isso, que nós não podemos fazer isso, não podemos pedir isso nas nossas orações. Não é uma questão de gramática, é uma questão de atitude. É uma questão de atitude. Porque muitas pessoas têm procurado as igrejas simplesmente para tentar suprir a sua necessidade, mas aquela necessidade temporária, ou a sua necessidade material, ou a sua necessidade emocional. Não tem procurado o povo de Deus, não tem procurado a igreja, não tem procurado o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, para que resolva a maior necessidade, que é o perdão dos seus pecados. Então o evangelho que infelizmente eu tenho observado nos últimos dias, tem sido um evangelho que se concentra nas necessidades dos homens e não na vontade de Deus. É um evangelho que muitas vezes tem prometido o céu, mas não fala do reino. E o reino de Deus foi a tônica da mensagem de João Batista e também de Jesus Cristo. Quando João disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, conforme a narrativa de Mateus, depois o próprio Senhor Jesus disse, olha, é chegado o reino de Deus. E no sermão da montanha, e nos ensinos de Jesus, vários foram os momentos em que ele fala sobre o reino. Ele fala sobre a postura daquele que faz parte do reino de Deus.
A grande ênfase do evangelho humanista é a felicidade do homem, a vida abundante, esquecendo-se que isso só é possível mediante a submissão ao reino de Deus. Por isso, meus queridos, que eu falo que nós não estamos aqui como igreja, não é para fazer uma competição, nós estamos aqui numa cooperação, fazemos parte do reino de Deus. Tem a nossa igreja aqui, a primeira igreja batista em Cobilândia, tem a segunda igreja batista em Cobilândia. Aí muitas vezes algumas pessoas acham, não, nós temos que fazer uma competição, a nossa igreja tem que ser melhor do que a outra. Irmãos, é uma visão errada, equivocada, porque o reino de Deus, ele agrega, ele junta, e ele não cria competição. Por isso que o evangelho humanista, utilitarista, que busca só a felicidade do homem, fica falando do céu, mas não fala do reino, da nossa responsabilidade pelo reino de Deus. Estamos vivendo um tempo, no meu entendimento, por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho visto na palavra de Deus, por tudo que eu tenho orado ao Senhor, estamos vivendo num tempo de colheita. Muitas pessoas estão precisando, estão procurando uma razão de viver, e nós precisamos então levar este evangelho, o verdadeiro evangelho, puro, santo, da palavra de Deus. E esse tempo de colheita chama-nos a atenção, porque como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos a isso, e precisamos participar. Pensa comigo, numa grande plantação, vamos colocar aqui, de trigo, muito grande, e está tudo pronto para ser colhido. Se tiver uma colheitadeira apenas, ele vai gastar muitos dias para poder cobrir toda a área daquela plantação de trigo. Mas quando nós temos mais do que uma colheitadeira, temos 5, 10, 20 colheitadeiras, muitas vezes com um dia de serviço, ele faz a colheita. Pensa na igreja como a colheitadeira, como aquela que está no campo colhendo frutos para o reino de Deus. É esse evangelho que eu acredito, do povo de Deus se mobilizando, do povo de Deus buscando, trabalhando, alcançar vidas para o reino de Deus, e não para que a pessoa possa ir para o céu, porque ir para o céu faz parte do processo de quando ele aceita Jesus, ele recebe a salvação. O céu já está garantido para ele, mas aí você vai incluí-lo agora no reino de Deus. E o reino de Deus, na própria oração do Senhor Jesus, falando sobre o reino de Deus aqui na terra, precisa ser vivido e experimentado por cada um de nós. Esse é o evangelho verdadeiro, que fala sobre o reino, que vive e trabalha na visão do reino. O evangelho humanista ou utilitarista, ele gera consumidores de religião e não servos de Deus. A gente percebe numa estatística que numa igreja, 20% dos membros daquela igreja são as pessoas que estão trabalhando, e 80% muitas vezes só fica sentado, observando o que está acontecendo, exigindo. Irmãos, eu já estive em lugares que eu não gostaria de ter ouvido, mas eu ouvi de pessoas que chegam na igreja, elas sentam e elas esperam que tenha uma boa música, que tenha uma boa palavra, que tenha um clima gostoso dentro da igreja, né? A igreja seja climatizada, as cadeiras confortáveis. E aí, se aquilo ali satisfazê-lo, se aquilo estiver satisfazendo aquela pessoa, ela volta. E ela diz assim: eu vou entregar meu dízimo como se estivesse pagando por tudo isso. São pessoas que estão vivendo um evangelho de consumismo. Quando muitas vezes você vai numa igreja, se não tem uma música legal, ou muitas vezes o ambiente não está muito agradável, a pessoa não volta, não se compromete, e só critica, e só fala. Pessoas que estão o tempo todo reclamando, consomem, são cada vez mais exigentes,
são infiéis, têm dificuldade de entregar o dízimo, não trabalham, não dispõem de tempo para nada. Por quê? Porque estão vivendo um evangelho consumista. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, que a nossa igreja, a nossa comunidade, a começar em nós, todos nós, não venhamos de maneira nenhuma viver esse tipo de evangelho. Esse evangelho consumista, esse evangelho de crítica, de exigência, o tempo todo. Que nós possamos viver um evangelho autêntico, de serviço, de prestação de serviço à causa, ao reino do Senhor, mas um evangelho de amor ao próximo, de cuidado, um evangelho em que nós somos um, como corpo de Cristo, porque um reino dividido, ele não caminha, ele não prospera. Uma igreja dividida na sua visão, ou seja, uns pensam de um jeito e caminham para um lado, outros pensam de outro jeito e vão para o outro lado. Se nós não nos focarmos, não nos concentrarmos nesta visão, deste evangelho do Senhor Jesus, nós vamos perder o rumo, e aí vamos ser mais uma igreja. E a minha oração, e aquilo que eu tenho feito, o pastor Juarez falou isso muito bem ontem, eu já tenho orado pelos irmãos, eu tenho orado pela nossa igreja, todas as vezes que eu estou em casa, ou quando eu chego aqui, quando eu entro ali pelo estacionamento, eu já entro orando. Irmãos, é uma coisa minha, pessoal, eu vou passando a mão nos lugares, vou orando, vou pedindo a Deus que o Senhor venha derramar a bênção, o Espírito Santo dele venha ser derramado na vida do irmão. Quando muitas vezes eu estou aqui dentro, que não tem ninguém aqui dentro, eu oro, eu peço a Deus que quando as pessoas estiverem aqui nas nossas celebrações, elas possam estar com os corações quebrantados, ouvindo a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa se mover na vida dessas pessoas, na sua vida, meu irmão, para que nós possamos viver um evangelho autêntico, para que a gente possa parar de brincar de ser crente, e sermos cristãos comprometidos. Aqueles homens, eles entenderam que eles eram portadores de boas novas. Nós também somos portadores de boas novas, deste evangelho. Por isso nós não podemos ficar calados. E o ficar calado não significa apenas que você tem que falar. As suas atitudes também falam. Então aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai falar como cristão, vai tocar e vai influenciar a vida de muitas pessoas. E aí você vai fazer a diferença. E aí nós vamos fazer a diferença como igreja do Senhor Jesus. Deus é servido não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. É isso que nós precisamos estar vivendo na nossa vida. Irmãos, chega de discursos, chega de teatros, precisamos viver as boas novas de vida eterna que estão inseridas em cada um de nós. A presença de Jesus nas nossas vidas, esse é o evangelho verdadeiro, nos fará olhar para o outro, para as pessoas, com um olhar de compaixão, nos fará olhar para o próximo, para o meu irmão, com um olhar de compaixão, e aí juntos, nós vamos estar fazendo parte dessa engrenagem, que é a igreja do Senhor Jesus, e um cuidando do outro. Isso é o que importa, é isso que o Senhor Jesus espera do seu povo, da igreja dele, é isso que Ele espera de cada um de nós, desde o mais novinho, até aquele que é o mais ancião aqui na igreja. Que nós venhamos estar vivendo um evangelho autêntico e que venhamos cuidar uns dos outros. No próximo domingo, se Deus assim permitir, eu vou estar terminando esta série de fazer a diferença, onde nós vamos abordar as duas últimas frases do texto bíblico de 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, e aí nós vamos estar concluindo sobre o que realmente nós precisamos estar
vivendo para fazer a diferença. Em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver uma consciência moral baseada nos princípios divinos. Segundo, nós temos que reconhecer que somos proclamadores de boas novas, de um evangelho verdadeiro, e precisamos assumir essa responsabilidade, para que de fato as pessoas venham conhecer Jesus através de nós. Pensa, meu irmão, na diferença que você vai fazer na vida das pessoas. Pensa naquele vizinho seu, que você já convive com ele há anos, e você agora vai começar a orar por ele, e vai fazer a diferença na vida dele. Aquele seu vizinho vai se converter em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, porque você vai colher o fruto para o reino de Deus. Pensa nisso. E aí eu digo para vocês, que este espaço aqui vai ficar pequeno, para o número de pessoas que vão estar aqui, não para ficar procurando bênção, prosperidade, mas para as pessoas que vão estar aqui juntamente conosco, para nós estarmos oferecendo a Deus a nossa vida, a nossa alegria, a nossa saúde, as nossas ofertas, o louvor, a adoração e também a pregação da palavra. É um oferecimento que nós vamos estar fazendo a Deus, e não apenas um lugar para as pessoas quererem buscar bênção, oração, para poder ter emprego, nada disso. Isso vai acontecer naturalmente, a partir do momento que, como igreja, nós experimentarmos viver o reino de Deus aqui na terra. É isso que eu aprendo com aqueles homens. E no próximo domingo, em nome de Jesus, estarei concluindo, para que nós possamos guardar estas lições, para fazermos a diferença na vida das pessoas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, quando nós estamos aqui na Tua casa. Este lugar que nós escolhemos, separamos, e nós estamos tentando cuidar da melhor maneira possível, para podermos de maneira coletiva, uns com os outros, celebrarmos o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa comunidade aqui em Cobilândia, que a primeira igreja batista em Cobilândia seja uma igreja, ó Pai, viva, autêntica, uma igreja alegre, feliz por viver, ó Pai, os valores do reino nesses dias, por viver este evangelho que nós encontramos na Tua palavra, que é um evangelho que salva, que cura, que transforma, que liberta, mas vivemos de maneira autêntica, sem barganhas, sem trocas. Que aquilo que nós viemos fazer, os cultos, as reuniões que viemos ter aqui, nós possamos oferecer, ó Pai, com todo o nosso amor e carinho ao Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ao Espírito Santo, que é o nosso conselheiro e o nosso consolador. Que nós, ó Pai, cada vez mais como igreja, viemos estar quebrantados, para podermos compreender que somos portadores de boas novas, e precisamos divulgar isso, proclamar a todo mundo, a todo instante. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, redentora de Jesus, e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém.